tá? Então, isso inclui, veja, que concentração nos estudos tem tudo a ver com planejamento para os estudos. A gente não pode esperar que, eu vou estudar só quando eu estiver inspirada, só quando eu tiver concentração, aí eu vou direcionar toda a minha concentração, meu poder ali para aquele estudo. Isso não vai acontecer, porque estudo para Enem requer constância. A gente vai precisar ser persistente e a gente vai precisar criar um contexto para que a concentração aconteça. E não esperar que ela surja de forma espontânea, porque ela não vai surgir. Ok? Perfeito, Kelly. Meditar também ajuda bastante. Inclusive, ela fortalece a meditação, esse poder que a gente tem, essa capacidade de ter atenção concentrada, porque você passa um tempo da sua vida ali concentrado em uma coisa só, em um só estímulo. Então, isso ajuda também nos estudos. Inclusive, é importante a gente ter momentos de parar de estar com tantos estímulos. Existem alguns estudiosos dentro da neurociência que estão investigando se a nossa geração já está tendo um prejuízo em atenção concentrada, porque a gente vive num contexto cultural em que a gente é hiperestimulado todo o tempo. É smartwatch, é celular, o próprio celular mesmo. Quem aqui nunca pegou o celular para fazer uma coisa? Pegou o celular, eita, vou pegar o celular para pesquisar tal coisa. Desbloqueou a tela, entrou em um aplicativo, foi entrando em outro, foi fazendo várias coisas, depois desligou o celular e ficou pensando, o que foi que eu fiz? O que era que eu ia fazer nesse celular que eu não fiz? Aí fica assim, aí depois lembrei, não fiz o que eu realmente gostaria de fazer. Isso por quê? Porque você está ali com muitos estímulos ao mesmo tempo e a sua atenção fica totalmente dispersa e você prejudica o desempenho da sua atividade naquele momento. No estudo, a gente não pode ser assim. Aí vem outro ponto, a gente está o tempo todo sendo hiperestimulado. Então, a gente está diminuindo cada vez mais essa capacidade de atenção concentrada. Então, ter o hábito de fazer uma coisa por vez em outros momentos da sua vida, bem como, tal como é a meditação também, e outras práticas de relaxamento, como, por exemplo, até uma atividade física mesmo, a corrida. Você está correndo, você está concentrado ali só na sua corrida. E outras atividades que têm essas mesmas características vai fazer com que você também fortaleça a sua capacidade de atenção concentrada e isso vai ter uma consequência positiva também dentro do seu momento de estudo. Outra coisa que vai ajudar no que se refere a esse planejamento para a concentração no Enem acontecer. Ter organização. Quando a gente tem um ambiente organizado e quando a gente tem o hábito de ser organizado em tudo que a gente faz, a gente tende a ter uma melhor concentração, porque a gente elimina do ambiente coisas que poderiam concorrer com o seu estudo. Lembra que a atenção concentrada a gente está com os nossos sentidos e o máximo da nossa atividade cerebral direcionada para uma coisa só. Se você no seu ambiente tem outras coisas que chamam a sua atenção, que concorrem com aquele estudo, você não vai ter uma atenção concentrada eficiente. Então, tem um ambiente organizado, material de estudo organizado, um planejamento em que você sente e você sabe o que você vai fazer para estudar bem, tá? E a concentração vai ser muito mais provável de acontecer. Outra coisa, já também dentro do que eu acabei de comentar sobre os celulares, sobre redes sociais. O celular acaba sendo também um estímulo que tira você do estudo. Então, deixa distante, desativa as notificações, minimiza o tempo de uso. Se tiver um aplicativo que te atrapalha demais, vai fazendo um filtro na sua própria rede social, porque, querendo ou não, a rede social também é um ponto de que você acaba tendo acesso a coisas interessantes, como é aqui, quando a gente tem esse envolvimento através desse perfil do Instagram. Você acaba acessando coisas importantes para o Enem também, então faz um filtro. Ou então cria um Instagram novo que você siga só coisas de Enem. Não siga amiguinho, não siga famosinho, não siga fofoca. Dá aquele foco durante a semana. Final de semana, no seu momento de lazer, você se atualiza por todas essas outras coisas e você entra naquele outro perfil. É uma sugestão, tá? Mas você pode criar novas formas de gerenciar isso. Contudo, o que é mais importante aqui, que a gente observe quais são os fatores que estão tirando a nossa concentração durante os estudos e lidar com eles.
Não puxar a culpa para si. Ah, eu não tenho concentração, então minha concentração é fraca e eu não vou conseguir estudar. Não. Gente, comportamento é interação entre um organismo e um ambiente. E o ambiente tem um grande poder sobre a gente. Logo, observar e modificar esse ambiente é que vai fazer toda a diferença quando a gente pensa em estabelecer concentração e, em consequência, bom rendimento e boa memorização durante os estudos para o Enem. E é isso que vai levar você à sua aprovação, ok? Próxima coisa que a gente precisa estabelecer quando a gente fala de concentração para os estudos. Precisamos aceitar e entender que os nossos comportamentos, eles tendem a ser generalizados. Um comportamento que você fortalece em um contexto tende a emergir em outro de forma espontânea, mesmo que não seja treinado diretamente. Nesse sentido, quando nós fortalecemos procrastinação ao adiar o despertador, quando nós fortalecemos desorganização em outras realidades da nossa vida, a gente tende a transferir isso também para os estudos. Então, observe a sua vida de uma forma geral. Tem uma organização geral de vida. Isso vai fazer com que você tenda a ter também uma melhor concentração nos estudos. Outro ponto de extrema relevância para que a gente consiga ter concentração durante os estudos para o Enem. Sono. Tenha um sono saudável. O sono está totalmente vinculado à memorização, totalmente vinculado à concentração. Durante o nosso dia, nós armazenamos memórias de curto prazo no nosso hipocampo, que é a região de memória de curto prazo e está atrelada a outras funções também. E durante a noite, durante o sono REM, a gente transfere essas memórias para as regiões corticais, que são as regiões de médio e de longo prazo. Então, se a gente não dorme bem, não vai haver transferência de memória. Se a gente não dorme bem também, tem outro fator. A gente não degrada um acúmulo de adenosina, que é uma substância que está vinculada à pressão do sono, aquele cansaço. Quando a gente está com pressão do sono e cansaço, a gente não tem boa concentração. Então, se você não degrada aquela adenosina que a gente acumula durante o dia, quanto mais tempo a gente passa acordado, mais adenosina acumula, a gente acorda ainda como? Cansado. A gente acorda desgastado, sem disposição para os estudos para o Enem. Então, é muito importante que você tenha um sono adequado. Para adolescentes, entre 8 e 9 horas. Para adultos, entre 7 e 8 horas. Ok? Porque você vai degradar essa adenosina e vai acordar bem. E você também vai transferir essas memórias. Meio que você vai acordar com o seu hipocampo zerado para receber novas memórias e para ter também concentração durante os seus estudos para o Enem. Ter saúde, de uma forma geral, também é de extrema relevância. Por quê? Se você não está se alimentando bem, se você não está ingerindo água de forma adequada, se você não está praticando nenhum tipo de atividade física, vai ser muito difícil estabelecer concentração. Porque é o seu corpo que está ali tendo que desempenhar uma função de concentração. Se ele não está bem, simplesmente não vai acontecer. Então, a gente precisa organizar tudo, inclusive sobre alimentação. Eu não sou nutricionista, mas eu acho muito interessante o estudo disso, principalmente vinculado à saúde mental. A gente tem alguns tipos de alimentos que, se a gente não tem na nossa rotina, alguns alimentos que são fontes de determinadas substâncias, por exemplo, o triptofano e a vitamina C e também as vitaminas do complexo B e também vitamina D, só para falar por alto, se a gente não tem na nossa rotina de alimentação esse tipo de alimento, que é fonte dessas substâncias, a gente tende a ficar muito mais vulnerável a situações de ansiedade, a situações de depressão e também a situações de dificuldade em estabelecer concentração durante os estudos para o Enem. Então, ter uma alimentação saudável vai fazer toda a diferença para que você consiga ter uma boa concentração durante os seus estudos para o Enem e assim consiga alcançar a sua aprovação, tá?